Irmãos, vamos continuar nossa devocional em Tiago. Hoje, Tiago 2, 14 a 20. Você realmente tem fé? Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Jesus também disse que a fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Mas como eu provo a minha fé? Muitas pessoas dizem por aí, não, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, acredito na vida, acredito em Cristo Jesus. Mas será mesmo que essas pessoas têm fé? Como que eu provo a minha fé? É isso que Tiago nos traz nos versículos de 14 a 26. Primeiro eu quero ler de 14 a 20. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Ele deixa bem claro de que a fé sem obras é inútil. Jesus, ele provou que era filho de Deus, ele provou que era Deus, ele provou ser igual a Deus por meio de suas obras, por meio de seus milagres, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição, ele provou ser Deus. Nós também devemos provar que somos filhos de Deus, que temos fé em Deus por meio de nossas obras. Isso não significa que a nossa obra nos salva. Não. Efésios deixa bem claro de que somos salvos pela fé, por meio da graça de Deus. Só que como eu demonstro a minha fé? Por meio de obras. Não adianta eu falar, eu tenho fé em Deus, você crê que Deus é um só? Legal, até os demônios acreditam nisso. Quando você vê alguém passando necessidade, algum irmão passando necessidade, simplesmente vai dizer, olha, Deus te abençoe, se aqueça, coma bem. Mas a pessoa precisa de algo e você pode ajudá-la, você pode demonstrar a sua fé, você pode demonstrar o seu amor amando o próximo como a ti mesmo. É assim que a gente demonstra a nossa fé. Ele então nos traz dois exemplos, o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Primeiro, o exemplo de Abraão, versículo 21 a 24, diz assim: Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Hebreus 11, versículo 9, diz que Abraão obedeceu ao Senhor, saindo de sua terra, e indo à terra a qual o Senhor tinha prometido a ele. E os versículos 17 a 19 diz que Abraão ele obedeceu ao Senhor oferecendo Isaque no altar, crendo de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. É claro, o Senhor impediu esse sacrifício, mas Abraão acreditava, ele cria de que Deus tinha esse poder. Ele poderia dizer, não, Senhor, eu acredito que o Senhor tem poder, mas eu não vou oferecer o meu filho Isaque, mas eu acredito. Mas como que ele ia provar que de fato ele acreditava? Oferecendo, indo, obedecendo e cumprindo o chamado de Deus. E também ele dá o segundo exemplo, que é o de Raabe, no versículo 25 a 26, em que diz, de igual modo a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Raabe então acolhe os espias em Jericó, crendo na salvação de Deus, crendo que Deus poderia salvá-la. E a gente vê lá em Mateus que Raabe foi constada na genealogia de Jesus. Pela fé, ela se tornou uma mulher a qual antecedeu o próprio Salvador. Isso é algo maravilhoso. A gente vê a fé dela lá em Hebreus 11:31, novamente demonstrando que foi uma mulher de fé, foi justificada pela sua fé.
Como então você pode demonstrar a sua fé hoje? Seja sal e luz, como Jesus diz, demonstre a sua fé, glorifique a Deus por meio de suas obras, para que pessoas conheçam a Cristo. Olha para esses exemplos de Hebreus 11, por exemplo. Exemplos que nos dizem que pessoas que tiveram fé em Deus e por meio de suas obras demonstraram essa fé. Não adianta você falar, eu tenho fé, sendo que você não demonstra essa sua fé. Pratique, seja imitador de Cristo Jesus. De fato, demonstre que você é um filho de Deus. Faça isso ainda hoje, ok? Deus abençoe sua vida. Até mais.